Nós vamos dar início agora ao livro de 2 Crônicas, e a partir do capítulo 1 vai falar sobre Salomão oferece sacrifícios em Gibeão. Vamos lá? A partir do versículo 1 diz o seguinte: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, estava com ele e muito o engrandeceu. Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha trazido de Quiriat-Jearim para o lugar que ele havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Agora falando sobre Salomão pede a Deus sabedoria, a partir do versículo 7 diz: Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com Davi meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que foi este o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo sobre o qual constituí rei, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. E lhe darei também riquezas, bem e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém da sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. E agora vamos falar sobre as riquezas de Salomão. A partir do versículo 14 vai dizer: Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. A partir do capítulo 2, que vai falar sobre Salomão faz aliança com Irão. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro: Como você fez com Davi meu pai, e lhe mandou cedros para edificar o palácio em que morasse, assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, para consagrá-lo a ele, queimar diante dele incenso aromático e de apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde nos sábados, nas festas de lua nova e nas festividades do Senhor, nosso Deus. Esta é a obrigação perpétua para Israel. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não o podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul,
que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi meu pai contratou. Mande-me também madeira de cedro, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os seus servos, para que preparem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Aos seus servos, cortadores de madeira, darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: O Senhor Deus ama o seu povo, e por isso ele o constituiu rei sobre esse povo. Irão também disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência e entendimento, que edifique um templo ao Senhor e um palácio para o seu próprio reino. E agora vou enviar um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai era da cidade de Tiro. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, e em obras de carmesim. É hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que lhe for apresentado juntamente com seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Agora, que o meu senhor mande para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanta você precisar, e a faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e dali você a levará para Jerusalém. Agora vai ver os preparativos para edificar o templo. A partir do versículo 17 vai dizer: Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, o seu pai, havia feito, e acharam-se 153.600. Destes, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem o trabalho do povo. Agora, no capítulo 3 de 2 Crônicas, nós vamos falar sobre Salomão edifica o templo. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: 27 metros de comprimento por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo, e a altura era de 54 metros. Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez jorrar de madeira de cipreste a sala grande. Revestiu-a de ouro puro e gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala, as vigas, os umbrais, as paredes e as portas, e esculpiu querumbins nas paredes. Fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande, e a largura também era de 9 metros. Revestiu o seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Agora, falando sobre os 2 querumbins, a partir do versículo 10 diz: No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querumbins de madeira e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede, e a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querumbins se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu
de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e mandou bordar nele figuras de querumbins. Agora falando sobre as duas colunas, versículo 15, a partir dele diz: Salomão fez também diante da sala duas colunas de 15,5 metros de altura, com um capitel de 2,20 metros sobre cada uma delas. Também fez correntes como as do Santo dos Santos e as pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas correntes. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A coluna da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz.